Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramificina. Por que somente um profeta vivo? O que é cochear ou vacilar entre dois pensamentos? O que significa o protótipo de ofertar um bezerro em holocausto? Devemos permitir que as pessoas façam suas escolhas? O que seria se achegar a Cristo? Porque o impossível aos olhos naturais é possível aos olhos espirituais. O poder de Deus só se manifesta aos que têm autoridade para usá-lo? E a fé, ela realiza milagres? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Então, só lembrando aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, um ok e, por favor, compartilhe com as pessoas que você gostaria. Então, nessa segunda parte da aula do Vem Segue-me dessa semana, nós vamos estudar, então, 1 Reis, capítulo 18. Lembrando só que já na primeira parte da aula nós ainda usamos essa citação de um discurso do presidente Monson da Conferência Geral de abril de 2016, onde ele ensinou: escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez de fazer o errado mais fácil. Então nós vamos ver que também, mesmo nesse contexto, nessa história que nós vamos ver, ainda com o profeta Elias, nós vamos ver que essa escolha de fazer o certo, que às vezes é mais difícil, né, é melhor ser feito do que se fazer o errado mais fácil. Então agora nós vamos ver uma história, lembrando que a primeira parte nós vimos o profeta Elias, ele teve a experiência com a viúva de Serepta. E agora então ele vai ter uma experiência aqui com alguns profetas, né, que se diziam profetas, e na verdade eram 400 homens que diziam que eram profetas, e eles eram profetas de Baal, ou do deus Baal, né, que era o deus do vinho, né, que eles adoravam. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, e nós vamos ver também como resposta no livro de Mórmon. Talvez muitas pessoas hoje falam ou digam a mesma frase, e lá em Alma, capítulo 9, que é 82 anos antes de Cristo, alguns homens eles não aceitavam os profetas naquela época. E quando Alma e a moleque, e Alma estava na cidade chamada Amoni ensinando, houveram algumas pessoas, né, que eram incrédulas, e eles questionaram, né, porque o profeta Alma disse que ele era um profeta de Deus. E lá no versículo 6 de Alma 9, eles então perguntaram: quem é Deus que não envia a este povo mais autoridade do que um só homem? Então eles estavam dizendo: quem é Deus para então enviar somente um homem e não outros com essa autoridade, só um com essa autoridade, para declarar-lhes a veracidade de coisas tão grandes e maravilhosas? Então já naquela época, assim como na época do profeta Elias, muitos não aceitavam que Deus ele chama apenas um profeta vivo, né? Embora a igreja organizada, nós sabemos que temos o coro dos 12 apóstolos e a primeira presidência, mas o profeta, o presidente ou o apóstolo sênior que preside a igreja, ele possui todas as chaves. E ele pode então ter o direito, e Deus só vai falar com ele, conforme nós vimos já desde o início lá do estudo do Velho Testamento, de que Deus ele chama sempre um profeta para manifestar a sua vontade.
e muitos às vezes não aceitam só porque não é ele, né? Às vezes é outra pessoa, e hoje nós temos um profeta vivo, que é o presidente Nelson. E muitos às vezes não aceitam isso, eles acham que deveria ter vários profetas, todos com a mesma autoridade e ao mesmo tempo. Então, é importante nós entendermos isso, e até nós aprendemos nas Escrituras que a casa de Deus é uma casa de ordem, não de confusão. Deus é organizado, Deus... eu fico imaginando por que as pessoas reclamam de ter só um profeta, e lógico que ele tem que reconhecer, ele tem que saber por revelação, de que aquele é o profeta de Deus, assim como os missionários, quando apresentam as lições do Evangelho para as pessoas, eles pedem, convidam as pessoas a orarem para saber se todas aquelas coisas são verdadeiras, se o profeta que eles estão anunciando é o verdadeiro. E aí, por revelação, as pessoas vão saber. Agora, por que só um profeta? Para que não haja confusão. Já pensou como era na época de Elias aqui? Tinha 450 homens que diziam que eram profetas do Deus Baal. Então, imagine a confusão, cada um com uma cabeça, cada um com um caminho, 450 falando ao mesmo tempo, dizendo essa é a vontade do Deus Baal. E o profeta Elias, então, era o único profeta representante verdadeiramente de Deus. E nós vamos ver lá, então, no capítulo, então, de 1 Reis 18, antes de lermos o versículo 18, vamos ler o versículo 17. E diz lá, e sucedeu que, quando Acabe viu Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Que nós estamos aqui tão bem, os 450 estão se dando bem, está tudo bem, e você é o perturbador de Israel? E aí, então, no versículo 18, o profeta Elias, então, responde para eles, né, que eram adoradores do Deus Baal. Então ele disse, eu não tenho perturbado Israel. Mas ele falou para o Acabe, né, que era o rei, mas tu e a casa de teu pai é que perturbam Israel, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os balaíns, ou os adoradores do Deus Baal. Então eles estavam adorando um Deus, né, como nós vemos aí. E é algo que nós vemos desde o início do Velho Testamento que nós estamos estudando, nós estamos vendo várias histórias de idólatras, né, de deuses que não falam, que não cheiram, que não comem, que não conversam, né? Então, nós podemos ver muitos desses, né? Lá no versículo 21, então, nós vamos ver que aconteceu algo aqui, né? Então, é uma experiência ainda com Elias, com o rei Acabe, né? Que havia, né, deixado a fé dele para seguir os representantes de Baal lá, os adoradores de Baal. E no versículo 21, nós vemos então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis ou vacilareis entre dois pensamentos? Voltando aqui à frase do presidente Monson, do discurso intitulado Escolhas, da Conferência Geral 2016, e na parte do discurso dele ele disse essa frase, escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez do errado mais fácil. Então, muitas vezes, e é normal na vida, nós temos dois caminhos para escolher. Muitas vezes um caminho é um bem e outro caminho é o mal, ou às vezes, muitas vezes é um caminho bom e um caminho melhor, e o caminho excelente. E aí nós vamos melhorando as nossas escolhas. Então, o profeta, só que nessa situação, era o caminho do bem e do mal, ou seja, é você seguir o Deus verdadeiro ou o Deus falso. E aí então ele diz, até quando vocês vão vacilar entre dois pensamentos? A qual Deus vocês vão adorar? Ele diz, se o Senhor é Deus, então vamos seguir. Agora, se para vocês o Deus é Baal, então vocês vão seguir. E aí, porém, o povo não lhe respondeu nada. Porque ele disse, até inclusive o título aqui do discurso do presidente Monson,
é escolhas. Deus ele não vai interferir na liberdade de escolha. Deus ele nos dá os profetas vivos, um profeta vivo para nos orientar. Nós vamos então buscar saber por nós mesmos, por revelação pessoal, e fazemos a nossa escolha. Ninguém vai nos forçar, ó, você tem que ir para a esquerda ou para a direita, ou vice-versa. É nós que vamos escolher. Agora, eu preciso saber por mim mesmo. Então, nós vamos ver aqui a experiência que aconteceu. Então, o profeta Elias, então, com autorização do Senhor, ele propôs algo para os 450 profetas de Baal. E de uma certa forma ele está dizendo, ó, se vocês acham que Baal é o Deus, então vocês seguem ele. E se vocês acham que o Senhor é Deus, o Deus Jeová do Velho Testamento, que é Jesus Cristo, reconhecido no Novo Testamento, vocês vão seguir ele. E ele falou, vamos fazer aqui uma experiência, um teste. Então lá no versículo 22, nós lemos o seguinte, então disse Elias ao povo, só eu fiquei para o profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Então, além dos 450 profetas de Baal, que se diziam profetas, tinha muitas pessoas ouvindo tudo aquilo. E muito provavelmente eles estavam, bom, quem é que está certo aqui? É o profeta Elias, porque o profeta Elias está dizendo, só eu fiquei como profeta do Senhor. Porque Deus ele só escolhe um profeta de uma vez, para não confundir, para que vocês não fiquem nessa confusão. Agora 450, aí vocês... Então eu vou propor aqui uma experiência. No versículo 23, ele diz o seguinte, ele disse lá para o povo, deixe-nos, pois, 2 bezerros. Né? E ele está falando, então os profetas de Baal, os 450, escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Ele falou, então se eu não pegar um desses 2 bezerros, o que vocês escolherem eu fico com o outro. E aí vocês vão dividir, ou seja, que era aquela na verdade, cerimônia que você tinha que cortar e tinha as partes certas para você ofertar, né? E aí coloca sobre o altar em cima da lenha. Porém, ele disse, não lhe põe o fogo. Vocês vão preparar o holocausto todinho, como era de costume, depois eles acendiam o fogo, queimavam o holocausto e ofertavam, né? Mas ele falou, olha, vocês vão preparar tudo, mas só não vão acender fogo, vocês não vão pôr o fogo. E eu prepararei o outro bezerro, então vocês vão escolher um, o outro fica para mim. E o porei sobre a lenha e não lhe porei fogo também. Então ele falou, então nós não vamos pôr fogo no holocausto. Cada um de nós vamos fazer o altar e vamos colocar. Ele falou, vocês primeiro. E aí então, vamos lembrar aqui que na verdade os holocaustos, né, que havia na época, que ainda era holocausto de animal, lembra que muitas vezes nós já falamos em algumas aulas anteriores sobre tudo representa o que Cristo iria sofrer, passar, experiências, que se chama, na verdade, o protótipo. Então, essas ofertas dos animais em holocausto representava o Cristo sendo, na verdade, sacrificado pelo mundo, como a ovelha perfeita, né? Que Cristo também era chamado dessa forma. Então, só para nós podermos entender realmente o significado que era de entendimento de todos, tanto dos que estavam lá, dos 450 profetas, as pessoas que estavam ouvindo o profeta Elias também. E aí o que aconteceu? No versículo 24, aí ele diz, então, depois que vocês prepararem o holocausto, colocar a lei, colocar a carne em cima do holocausto, invocai o nome do vosso Deus, que é Baal, né? E eu invocarei o nome do Senhor, o Deus vivo. E há de ser, ele disse, que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram, é boa essa palavra. Então Elias fez um desafio para eles, olha, eu vou fazer isso e vocês vão fazer o altar, preparar tudo, colocar a lenha, colocar o holocausto, o animal todo cortado em cima, então não vamos acender fogo, e vai descer fogo do céu do Deus verdadeiro. Então ele disse, se o Deus de vocês é o verdadeiro, ele vai consumir isso. E
ou se o Senhor é Deus, ele vai fazer dessa forma. E ninguém podia acender fogo, né? E aí então nós vamos ver o que aconteceu. No 25, ele disse: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Então ele reafirmou: olha, é dessa forma que nós vamos fazer, né? No 26, e tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal. Então eles colocaram lá, fizeram acender o fogo e começaram a invocar o nome do Deus Baal, desde a manhã até o meio-dia. Então imagina, meio-dia eles invocando, gritando o nome do Deus Baal, e dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Então eles fizeram lá e ficaram, né, saltitando lá, em volta do altar, gritando e dizendo: ó, Baal, responde-nos, né? Vem consumir esse holocausto, né, que eles prepararam, que estava em cima da lenha lá. E nada, na verdade, aconteceu. E sucedeu que ao meio-dia, então, Elias esperou desde a manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Os caras já estavam, acho que cansados já, tanto gritar e correr em volta lá do holocausto. E diz que Elias zombava deles e dizia para eles, enquanto eles estavam lá chamando Deus Baal para consumir o holocausto deles, Elias falou para ele: clamai em voz alta. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Então ele falou: ó, talvez o seu Deus aí, o Baal, ele está fazendo alguma outra coisa, né? E então ele falou: ó, aumenta a voz aí, clama, né, com a voz mais alta aí, para ver se acorda o seu Deus Baal, né? E os homens não tinha outra coisa, ficar olhando e falar: e agora, o que nós vamos fazer? E aí então, nós vamos ver que é algo que era um costume da época também, no 28, e eles clamavam, e aí eles começaram, quando o profeta Elias falou: ó, fala mais alto, talvez o seu Deus Baal lá está fazendo alguma outra coisa, para ele poder prestar atenção em vocês. E aí ele disse assim: e eles clamavam em grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, que na época era costume, que fala na verdade o alto flagelo, né? E que a pessoa mesmo se cortava e tudo, dizendo: estou fazendo sacrifício, meu Deus, me ouça, né? Conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Então eles faziam isso, era um costume deles, né? Então eles faziam esse alto flagelo sobre eles mesmos, achando que o Deus deles ia ouvir por eles fazerem aquele tipo de coisa, né? E nos dias de hoje existe isso ainda também, em alguns lugares. No 29, nós vemos então: e sucedeu que passado o meio-dia, o tempo deles, né? Porque lembra, o profeta Elias falou para ele: ó, vocês vão fazer isso, vocês vão ser o primeiro, depois eu vou fazer. Aí então profetizaram eles até que se oferecesse a oferta de manjar. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, muito provavelmente, eles ficaram todos lá envergonhados, né? Porque nada aconteceu, meio-dia lá e um povo olhando lá. Bom, foi na verdade a experiência, ou a prova, o teste que Elias provocou. E o povo, lembra que o povo falou: isso é uma boa palavra, né? Isso eu quero ver. E agora, o Deus verdadeiro é o que vai consumir, né? E eles ficaram lá com certeza olhando, talvez até chamaram o outro: vem ver aqui para a gente, né, poder saber quem é um Deus aqui verdadeiro. E nada aconteceu para os 450 profetas de Baal. No versículo 30, então, diz: então Elias disse a todo o povo. Aí ele diz: chegai-vos a mim. E ele, como profeta, né? É por isso que a Escritura fala: achegar-se a Cristo, achegai-vos a mim, né? E quando nós ouvimos o profeta, seguimos o conselho, nós estamos nos achegando a Cristo, de uma certa forma. No livro de Mórmon tem muitas escrituras que falam: achegar-se a Cristo. É ouvir a palavra do profeta e aplicar da melhor forma possível. Nós estaremos nos achegando a Cristo.
E aí então o profeta Elias falou, olha, chegai-vos a mim, vem mais perto aqui. E todo o povo se aproximou dele. E aí ele restaurou o altar, porque os 450 lá, que eles, entre o altar que estava lá, eles desfizeram algumas coisas. E aí o profeta Elias então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, né? E aí vão ver o que ele fez. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Então ele fez o altar dele, pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, com José, Rubi, Judá, Levi, Simeão, Gad, Azer, Naphtali, Issacar, Benjamim, Zebulon e Dan, né? Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, será o teu nome. Então ele colocou essas 12 pedras sobre o altar, quer dizer, ele estava montando o altar dele, né? E aí então, depois que ele montou o altar, no versículo 32 diz, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um sulco em redor do altar. Esse sulco é um buraco, né? É uma fenda, é um buraco fundo em volta do altar, conforme nós estamos vendo aqui na foto. Segundo a largura de 2 medidas de semente. Então, quando as pessoas plantavam, era mais ou menos essa a medida que usavam, né? Para jogar semente e depois pôr a terra em cima. Então, em volta do altar, o profeta Elias fez esse buraco, né? E lógico que tinha um propósito para isso, né? E aí, no versículo 33, diz, então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então, o profeta Elias fez exatamente o que eles fizeram, olha, fez o altar, fez o buraco em volta do altar, colocou a lenha, cortou o animal e colocou em cima da lenha. E lembra que ele falou, ninguém vai acender fogo, né? E aí os profetas de Baal, os 450, não acenderam fogo, mas também não aconteceu nada. Deus deles está dormindo. E aí então a mesma coisa o profeta Elias fez, né? E aí vamos ver o que aconteceu. Aí antes dele começar a orar ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ainda ele de uma certa forma ironizou tudo, né? E de uma certa forma ele disse assim, ó, eu vou tornar a coisa mais difícil ainda. O que ele não pediu para os profetas de Baal fazer, mas ele fez para ele. Aí ele disse para algumas pessoas que estavam lá, enchei de água 4 cântaros. Então os cântaros eram enormes, tinha muita água. E derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Então ele falou, então joga água em cima da lenha. Então imagina, a lenha seca, aí se você colocar fogo, ela pega fogo mais fácil, mas a lenha molhada tem que esperar secar para poder então fazer o fogo. Mas como não era para acender fogo, e aí ele falou assim, olha, no meu holocausto vai ser assim. Então ele pediu para as pessoas, olha, molhe a lenha, né? E disse, fazei isso a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. E disse ainda, fazei a terceira vez. Então eles pegaram aqueles 4 cântaros e molharam a lenha, e depois molharam as pedras e encheram aquele buraco que o profeta tinha feito em redor do altar, pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o sulco ele encheu de água. O sulco que era o buraco. Então ele molhou as pedras, ele molhou o holocausto, ele molhou a lenha, e ainda encheu de água ao redor do altar, naquele buraco. Então muito provavelmente o povo falou, não, agora ficou mais difícil ainda o negócio, né? Mas é interessante notar que quando você está certo, você tem certeza da tua fé, né? Por isso que é uma coisa que nós não podemos, às vezes, e o cuidado que nós temos que ter quando uma pessoa diz que acredita em algo e tem fé. Talvez mesmo que eu saiba que ela está indo ou está acreditando numa coisa que não é real, não é o caminho certo, mas é a crença dela. Por isso que a igreja nos aconselha a nós respeitarmos a crença das pessoas, assim como as pessoas devem respeitar a nós. E o profeta Elias, então, ele mostrou aqui e ele disse, olha, se para vocês Deus é Baal,
Pode seguir ele, sem problema, né? A gente respeita. Mas se o Senhor é Deus, então vamos seguir ele. E aí essa experiência era para mostrar qual dos dois deuses, ou de Baal, ou o Deus verdadeiro, era o Deus de Israel. E aí então, depois dele molhar tudo, né? E sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse. Então ele chegou ao altar, está todo encharcado, né? E diz: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar para trás o seu coração. Esse voltar para trás é que eles poderiam se arrepender. Voltar para trás, talvez aqueles que estavam mais naquele, quando ele diz, até quando cocheareis, ou vocês vão vacilar em dois pensamentos. Porque talvez ainda tinha pessoas que estavam se convencendo de que Baal era um Deus. Então aqui quando ele disse, fizeste voltar para trás o seu coração, ou seja, que ele pudesse rever a sua escolha, que ele pudesse rever se aquele caminho que ele estava escolhendo era um Deus verdadeiro ou não. E que Deus permitisse que ele se arrependesse e voltasse atrás se estivessem indo para o caminho errado. Então era voltar o coração para trás. No versículo 38, então, caiu o fogo do Senhor. Então na hora que ele fez isso e falou, caiu o fogo dos céus e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. Então olha só, não era só o holocausto, né? O Deus verdadeiro consumiu tudo. Ele consumiu, conforme o holocausto, consumiu a lenha pelo fogo, consumiu as pedras, o pó que ficou do lado e mais aquele buraco que estava cheio de água. Tudo ele consumiu com o fogo, com o poder de Deus. E com certeza o povo, bom, a prova era essa. E o próprio povo tinha dito lá, né? Lá no versículo 24, né? Quando ele propôs essa experiência, o povo falou, é boa essa palavra. É um bom teste, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. O profeta Elias tinha certeza, ele sabia que Deus, o Senhor, era o Deus de Israel. E ele podia fazer isso com segurança, porque ele sabia que ia acontecer. Não foi como os 450 profetas de Baal ficaram lá gritando meio-dia, falando, gritando, e nada aconteceu. Não ouviram vozes, não desceu fogo do céu, e nada, o holocausto continuou lá. Mas isso é confiar. Na verdade, fé não é só a gente, na verdade, acreditar, mas é ter certeza de que Deus vai fazer a parte dele. Isso é fé. Como nós vimos na primeira parte dessa aula, a viúva lá da cidade de Serepta, ela exerceu fé, mesmo com a circunstância que ela, muito difícil que ela estava, todo mundo, a cidade passando fome, necessidade, a escassez de água, ficou sem chover durante 3 anos e meio, mas ela exerceu fé sobre a palavra do profeta. E assim aconteceu, então. Então ele pôde mostrar. É claro que ainda assim nós não sabemos, embora a Escritura não fale, quantos realmente, por causa de ter participado dessa experiência, voltaram o coração para o Deus de Israel, e alguns ainda continuaram achando que Baal era o Deus. O que vendo todo o povo caído sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então aquelas pessoas que estavam lá, embora não disse são, né, na verdade 100% de todos que estavam lá, mas a maioria, né, estavam lá, então caíram de joelhos e vendo aquela experiência de que o profeta falou, olha, se acontecer assim, esse é o Deus verdadeiro.
E aí então eles declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que só Ele pode fazer um milagre desse. Então, que nós possamos ter aprendido sobre isso. Deuteronômio 4:28 fala lá que Deus, o Deus verdadeiro, é um Deus que come, que cheira, que fala, que responde. Não é um Deus que não come, que não cheira, que não fala, como era o Deus de Baal. Embora as pessoas adoravam, era uma estátua talvez bonita, mas o Deus verdadeiro é um Deus que fala, é um Deus vivo, é um Deus que responde às orações. E nós só precisamos exercer fé, falar com Ele, falar. Até talvez temos a maior sensibilidade de ouvir de uma maneira diferente ou melhor. Então, como o presidente Mons falou, escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez do errado mais fácil. Talvez o caminho mais fácil era seguir os 450 profetas. Não precisa fazer nada. Normalmente na igreja nós somos voluntários, ainda recebemos chamados, responsabilidades, temos que participar de reuniões, temos que liderar, temos que decidir, e isso nos faz também aprender a, na verdade, planejar, a usar o nosso tempo com sabedoria, porque nós temos também outras coisas para fazer, não é só ficar na igreja, mas nós temos nosso trabalho, nossa família e também um momento de adorar a Deus e servi-lo. E de priorizá-lo como a viúva de Serepta o fez. Então, escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez do errado mais fácil. Que essa experiência possa ter nos ajudado, ampliado nossa visão, e se você identificou alguma aplicação para você pessoal, siga em frente. Talvez uma das coisas que nós podemos perguntar, e talvez eu não falei aqui, eu não identifiquei, não comentei, mas você ouviu. Então, o Espírito também fala a cada um de nós. Então, é mais importante o seu sentimento do que até propriamente todas as palavras que eu disse aqui. Embora talvez possa auxiliar em ganharmos a visão e ampliarmos ela e aprendermos a aplicar isso. Então, espero que nós possamos aplicar da melhor forma possível e que possamos fazer o melhor com isso. Até a próxima aula e muito obrigado.